Vamos ver aqui, Shibuya é o melhor arco shounen de todos os tempos? Vídeo do Aizen, polêmica, frase polêmica, questionamento polêmico, vamos descobrir aqui. Esse vídeo foi enviado pelo Nero Encore há quase um ano atrás, ele nunca apareceu pra cobrar, então vamos assistir aqui sem ele, mas ele tá acompanhando pelo YouTube, bora lá. A essa altura do campeonato já é muito óbvio que eu sou muito fã de Jujutsu Kaisen. Meus pêsames. E assim como muitos outros fãs, meu arco favorito é o do Eu já começo gerando treta, né? De graça. Dente de Shibuya. O Gosto vídeo, muito. obviamente, é um clickbait, mas pra mim esse é sim um dos melhores arcos que eu já li no mangá. Eu participei de um podcast com o Aizen do Weekly Shonen Box, lá do All Might, né, que fala sobre a Shonen Jump e tal. A gente tava conversando. Então acho que eu tenho intimidade suficiente pra dizer: porra, Aizen, tá precisando ler mais mangá, né? Não, mas Shibuya é muito bom. Eu gosto muito de Shibuya. Eu acho que ele é o arco mais intenso de Jujutsu Kaisen e mais bem trabalhado no geral, junto de intensidade e elaboração, né, e tal. Só que eu acho que a parte que eu gosto mais mesmo, que tipo, eu gosto, eu falo, cara, que foda, é o passado do Gojo, né. Eu gosto muito do Getou, então acabo sendo influenciado por isso. Mas pra dar minha visão do porquê ele é Vai sair o podcast ainda, quando sair eu compartilho. bom e porque Shibuya importa tanto, nós temos que dar uns passos pra trás e entender a natureza do mundo de Jujutsu Kaisen. O grande tema de Jujutsu Kaisen é o equilíbrio, mas dentro disso você tem uma série de contradições que compõem essa sociedade. O tema de Jujutsu Kaisen é um equilíbrio, eu acho que é uma perspectiva possível de se ter. Só que eu acho que Jujutsu Kaisen acaba meio se atrapalhando na hora de comentar sobre os temas que ele quer, por causa que tem outras coisas na obra que ganham precedência sobre isso, e o Gegia não conseguiu controlar isso muito bem, principalmente na reta final da obra, jogo do abate e batalha do Sukuna e tudo mais. Então eu não sei dizer, eu acho que equilíbrio em alguns momentos é algo relevante, mas acaba, esses grandes temas de Jujutsu Kaisen dão espaço para uns dramas um pouco mais pessoais dos personagens. Itadori principalmente, Itadori, o Megumi vai ter alguma coisinha também. E acaba tendo um foco muito grande nos acontecimentos momentâneos, né? Uma obra, Jujutsu Kaisen pra mim se baseia muito em uma obra de acontecimentos, né? As lutas, os enredos mirabolantes em relação ao que está acontecendo naquela saga específica. E você vai ter obras de várias formas diferentes, né? E não tem nenhum problema ser assim, inclusive, né? Essa é uma perspectiva que você encontra no livro de Game Design, inclusive, que fala sobre, né, o Triângulo da Estranheza, que eu já comentei em alguns vídeos, que eu acho uma forma muito boa de você referenciar as coisas. Não que seja uma regra absoluta, mas você consegue referenciar bem pra perceber pra onde a sua história tá tendendo e quais as forças e fraquezas que ela pode ter. E Jujutsu Kaisen é bem, obviamente, uma obra de acontecimentos, né? Porque as lutas são as coisas que mais importam, os poderes, as dinâmicas e as cenas em si, né? O que leva uma coisa a outra, sempre tem que ter uma coisa mirabolante acontecendo. Então eu acho que Jujutsu Kaisen acaba se focando muito mais nisso e depois nos dramas dos personagens, né? Tipo, no sentimento deles na situação, e não necessariamente em conceitos maiores, assim, que só acabam sendo representados. Em alguns momentos prévios você até tem isso, né, com o Uzumaki, né, tipo, o Getou, ele faz as espirais lá pra engolir o bicho, aí você tem todo o processo da espiral dele de ficar consumindo maldições e se tornar uma pessoa mais rancorosa, e ele vê esse mundo de maldições cada vez pior, e os humanos são a culpa das maldições, as maldições têm um gosto horrível. Então, tem algumas coisas, sim, e o anime muitas vezes conseguiu extrapolar isso para um elemento artístico muito mais interessante. Mas eu não sei se eu acho que Jujutsu Kaisen trabalha isso bem a ponto de eu me admirar com a obra, em relação a isso especificamente. Algumas coisas ficam implícitas, né? Como, tipo, os feiticeiros de Jujutsu usam basicamente um saco de lixo como roupa, né? E aí eu tenho um vídeo falando sobre essa falta de glamorização que tem na obra e tudo mais. Então acho que tem muito disso de como que eu posso dizer? Do peso do mundo, né? Do peso do mundo sobre as pessoas e como isso transforma elas, né, em algo instrumentalizado e tal. Sim, tem o Gojo e o Getou e o Toji vão ter coisas, só que eu acho que são mais ou inspirações ou até símbolos, né, que são legais, do que algo que vai se comunicar na trama da história e se manifestar
de uma forma relevante e não só como um tema de um personagem específico, né? Ou a dinâmica de dois personagens específicos e tal. Essas contradições, de certo modo, formam seu próprio equilíbrio, ao mesmo tempo que alimentam a noção de uma nova sociedade que vai buscar o real equilíbrio. Durante a primeira temporada do anime, somos apresentados a uma série dessas contradições. Essas contradições estão presentes em primeiro lugar na própria natureza do Jujutsu, mas vamos um pouco por ordem. Logo no começo nós temos o protagonista Itadori, um garoto aparentemente comum que quer salvar pessoas, mas que dentro de si carrega o Senhor da Destruição. Uma contradição por si própria, mas que se aprofunda ainda mais quando percebemos que o objetivo de Itadori também é conflitante durante a primeira temporada. Ele é inserido no mundo Jujutsu com dois objetivos claros. O primeiro é um objetivo pessoal, salvar pessoas. O outro é um objetivo contraditório com o primeiro, mas também é um objetivo imposto a Itadori: coletar os dedos de Sukuna. Para continuar salvando, ele deve continuar aumentando Meu microfone tá... Cara, é por causa do ventilador que tá forte, peraí. o poder da criatura, que é o puro mal. Agora, onde exatamente essa relação vai se desandar, a gente vai ver um pouco mais pra frente no vídeo. Depois, nós somos colocados as contradições que compõem os poderes da sociedade Jujutsu. Agora é o ar-condicionado, desgraça. Pera aí. Foda, né? Calor pra caralho no Rio de Janeiro. Audição. Será que assim melhorou? Melhorou? Um código desonroso, recheado de corrupção, sexismo e preconceitos. Vemos como Maki é tratada por sua própria família. É diminuída, excluída, abandonada, tudo em busca de uma sociedade ideal. Perfeita. As contradições se repetem na... Mas... esse ponto... ele é dito o quê? Ele é dito em um diálogo na obra toda, né? Não, aqui nem tem. O ponto das famílias é muito deixado de lado, sabe? Esse que eu... Exatamente, porque são elementos que existem na história, né? Não é que eles não existam. Só que o autor decidiu não trabalhar eles e focou em outras coisas. E, sinceramente, de um ponto de vista comercial, o que Jujutsu Kaisen fez de se focar nas lutas, em detrimento de todo o resto da história, foi muito bem recebido pelo público, né? Ela fala isso desde a primeira temporada. Eu posso estar esquecendo, tá? É possível. Normal. Igual eu falei, eu li Jujutsu uma vez, eu vi o anime uma vez. Eu não fiquei, tipo, relendo. Mas o que eu vejo do nível de importância que essas coisas têm pra história não é tão grande assim. No máximo, tipo, justifica um pouco as ações do personagem, contextualiza uma situação, mas não é uma parada que vai ter um peso na história, igual, por exemplo, o tema de liberdade tem o peso em One Piece, entendeu? A própria formação das escolas, Kyoto e Tóquio, os dois mundos Jujutsu sendo colocados um em frente ao outro. Novamente, depois do primeiro arco, entendeu? Nada. De um lado nós temos o garoto que carrega Sukuna, o homem que se desiludiu com essa sociedade, o filho da escória do clã Zenin, a nova escória do clã Zenin, e do outro nós temos a Zenin correta. Mas isso é verdade mesmo, nisso aí. Você tem essa questão de os personagens underdog, né? Os excluídos versus a elite, vamos dizer assim, né? Secretário do diretor e o herdeiro do clã Kamo. Então, no arco do passado do Gojo, entendemos que toda a fundação da escola Jujutsu é contraditória. Os feiticeiros, iluminados com esse ideal positivo de proteger os fracos, precisam da energia criada a partir de negatividades para prosperar. Geto, o número 2... Eu acho o traço do início do mangá mais legal do que o traço atual. Para proteger, precisa usar do próprio inimigo. Tengen, para manter a luta contra maldições... E essa Tengen aí é verdade? É fato ou fake isso aí, hein? Porque tem umas fanfic muito doidas, que tem um monte de... O nego assume um monte de coisa. Eu não sei se é tipo databook e tal, ou só fanfic popular. É fato, veio databook e material extra, então, né? Mas tem isso falado que a relação do Tengen e do Kamo, né, que é o que pega o corpo do Getou, que é o Kenjaku, fala que eles tinham uma relação meio Gojo e Getou, só que do passado e tal, e tinha todo um hype pra isso
ser mostrado e... O estável precisa sacrificar um inocente. O Jujutsu funciona como funciona porque um inocente deu sua vida para que isso acontecesse. Os feiticeiros salvam porque usam energia negativa para alimentar seus poderes. Não por acaso eu dou uma ênfase gigantesca em como o mundo Jujutsu opera do lado dos feiticeiros, mas Akutami não foge de mostrar como o mundo opera do lado das maldições. Os feiticeiros, teoricamente, fazem o que fazem porque é o correto, para que as maldições não se espalhem por todos os cantos, para que haja ordem. As maldições operam com base em uma liberdade restrita. Isso é bastante discutido por Mahito quando ele conhece Junpei. É que eles são, se as maldições são a partir de emoções negativas, a emoção não trabalha com isso de limite, né? Um negócio mais selvagem mesmo. Também já falei bastante sobre isso no meu vídeo sobre o próprio personagem do Mahito, mas há essa ideia de que a luta Gosto muito do Mahito também. entre feiticeiros e maldições é natural, como um lobo comendo um coelho. Você não é moralmente superior ao lobo porque o matou antes que ele pudesse comer um coelho. Se ele não comesse o coelho, ele morre de fome. As maldições amaldiçoam porque é isso que elas têm que fazer. Os feiticeiros exorcizam porque é isso que eles têm que fazer. Mas, mesmo dentro das maldições, há suas contradições. Há esse senso de individualismo que parte desse grupo, mesmo que Sukuna não seja propriamente dito. Toda a estética de Jujutsu Kaisen trabalha isso, né? De, tipo, um mal necessário ou... como que as coisas são podres, né? Tipo, o sistema deles é baseado em energia negativa. Então, a obra inteira ronda nisso, né? De tipo, o Jujutsu salva a sociedade, mas sacrifica muito no processo e tudo mais. E dá pra levantar muitos questionamentos e análises bacanas, igual o Aizen tá fazendo aqui. Só que eu acho que a maior parte das pessoas que leem Jujutsu Kaisen não vão se interessar por isso de verdade. Vai ser tipo um tempero legal, um contexto bacana que você viu no vídeo do YouTube. Mas parece que a obra não convida tanto a maior parte do público a refletir sobre isso. Igual eu falei, o anime em alguns momentos faz isso. A cena do Getou lá com as palmas, por exemplo, é muito legal. O mangá faz isso também, apesar dessa própria cena no mangá eu achar que é mais bagunçada do que no anime. No anime ficou muito melhor, no mangá ficou meio... a quadrinização, a passagem de página, meio bagunçado ali, o diálogo meio bagunçado. Então, eu sinto que na hora que o Gege quer fazer algo mais profundo, ele acaba ficando meio inseguro e tropeçando. Isso acontece com alguns mangakas, tá? Eu dei um exemplo positivo de One Piece em relação a como One Piece trabalha o tema de liberdade. Vou dar um exemplo negativo de Bleach. O povo falar, né? Que eu não critico. A comédia do Kubo, principalmente no início da história, dá pra ver como o autor tem uma insegurança muito grande no que ele tá fazendo. Então, enquanto você tá tendo uma série de páginas fodas, deslizantes, você tá tipo, surfando nas páginas, quando chega a parte de comédia, principalmente no primeiro arco, a quadrinização fica muito mais densa, a gente tem muitos quadros, muito diálogo, muito tudo, e você tem uma quebra de ritmo sinistra ali. E você vai ver como ele vai refinando durante a história, graças a Deus, né? Mas ali nesse início, dá pra ver que o autor parece estar meio inseguro com o que ele tá fazendo, sabe? Ele não tem tanto domínio daquilo, mas ele precisa fazer aquilo porque ele quer, ou que ele quer usar isso pra dar um tempo na história, ganhar umas páginas de reserva e tal. Então é foda, mano. Uma maldição, ele ainda os representa, mesmo que de maneira não literal. Sua alcunha, inclusive, rei. Isso aí eu falo, eu gosto, mas entendo. Mas eu não sei se ele tá falando isso pra mim numa discussão no chat. Mas o que eu tô falando aqui não é de que você tem que gostar ou não gostar. O que eu tô falando é, quando você compara o nível de habilidade do autor pra fazer uma coisa e pra fazer outra, você percebe que ele tem uma qualidade maior, ele tem um desempenho maior em fazer certas coisas. E não outras. É normal, não existe autor que tem tudo no tier S, né? Tem autor que não vai saber fazer romance, tem autor que não vai saber fazer ação, por aí vai. Das maldições. Na luta contra Diogo no arco de Shibuya, ele tem todo o discurso sobre como Diogo não alcançou o seu máximo por estar muito preocupado com seus aliados, e Sukuna tem em si um pensamento muito parecido com o do antigo Gojo, de que a força é tudo. As maldições, que naturalmente têm esse caráter individualista, contrastando com o senso de grupo, mesmo que de certo modo um pouco falso da comunidade Jujutsu, conseguem se unir, desenvolver laços entre si e superar a si mesmos, graças ao infame poder da amizade. A sociedade de Jujutsu, né, eu acho que o Gege tá muito falando da própria sociedade japonesa, né? Porque você tem
essa questão de os japoneses soltam energia negativa, e você vai ver as relações e as dinâmicas sociais japonesas, tem toda essa questão de uma certa distância, certa falsidade, principalmente quando está no trabalho. Quem quiser procura vídeo no YouTube falando sobre isso, vai ter aos montes das diferenças culturais do Brasil para lá, por exemplo, no trabalho, na escola, o que é fazer parte do grupo, o que não é fazer parte do grupo. Tem estudos sociais bem interessantes do canal Eski Shogo, onde ele lê um livro de sociologia que fala sobre essa questão. Então, a sociedade de Jujutsu ser descartável, ser uma engrenagem, é muito provavelmente, direta ou indiretamente, uma representação dessa sensação de que na sociedade japonesa você tem que ser uma engrenagem também, né? O prego que se destaca é martelado, e por aí vai. Veja como Dagon fica infinitamente mais poderoso por causa da morte de Hanami, alguém que ele considerava um amigo. O choro de Jogo ao fim da luta contra Sukuna evidencia mais uma vez as contradições do mundo Jujutsu. O Gege já disse ser muito inseguro em relação a conteúdo no semanal, por isso ele acelera. Isso explica muita coisa, né? Maldição exibia características humanas que eram incompreensíveis até mesmo para Sukuna, que é, ou pelo menos já foi, um humano. Mas aí eu já tô entrando em Shibuya e vamos voltar mais um pouco. Até esse ponto ali, mais ou menos entre o arco do passado do Gojo, Akutami está construindo o mundo Jujutsu e mostrando... Tem um monte de obras que abordam sobre isso, de dinâmica social japonesa, é um negócio bem tenso. Pois é, até porque se você parar pra pensar, a maior parte dos artistas de mangá, eles são quase que deslocados da sociedade padrão, né? Principalmente no passado, você pegar a época do Gonagai, ou do próprio Tezuka, fazer mangá não era respeitado. Era igual. Era tipo aqui no Ocidente, sabe? Que o povo fala, foi meu zap, foi mal. O povo fala, desenho de criança, esse tipo de coisa, né? Tipo, desmerece a arte em si. E aí. Você naturalmente vai encontrar pessoas que estão deslocadas da sociedade fazendo isso. Artista em geral já é um deslocado, né? É muito importante até muitas vezes que ele seja um deslocado. Então, você pega a galera que faz mangá hoje em dia, por mais que seja uma carreira um pouco mais possível ou reconhecida do que era antigamente, são pessoas que não quiseram trabalhar no mundo normal japonês. Foram trabalhar em uma outra parte desse mundo japonês. Que vai ter características japonesas, obviamente, da dedicação, da entrega, do sacrifício e tudo mais. Só que com uma dinâmica diferente de um trabalho em uma Burek Company, né? Uma empresa negra que eles chamam lá. Essas empresas que abusam, que tem lá nos Zombie 100, que tem uma empresa negra, e coisas do tipo, né? Então, isso acaba se manifestando muito. Você vai encontrar traços disso em Naruto, você vai encontrar traços disso em Bleach também. Toda essa questão da hierarquia, da estrutura que atrapalha, e do processo do jovem, né? Do jovem de sair da infância e ir pro mundo adulto, bizarro, estranho, onde todo mundo tem vantagem sobre ele, ele é fraco. Você vai como o Gege é muito fã de Bleach, né? A parte da hierarquia massacrar o indivíduo é uma coisa que acontece muito em Bleach. Todo o sistema, todos os grupos de Bleach são assim, né? Os uniformes, a arquitetura dos locais onde os exércitos estão, essa questão de tipo, você vai morrer, esse é o seu trabalho. A gente tem um pouco disso na guerra, né? O Mayuri falando sobre isso. E o Yamamoto também, e por aí vai, né? Em Jujutsu é mais exacerbado essa crueldade da engrenagem, né? Em Bleach acaba sendo um contexto que vai ajudar ali a história em alguns momentos, mas o Jujutsu Kaisen é parte do drama específico mesmo, né? E olha só, você é um peão, você é uma engrenagem. O próprio Tadori fala, eu sou uma engrenagem, ele fica bem bolado, né? Eu sou uma engrenagem, caralho, nada faz sentido feijoada. Então, em Jujutsu isso realmente, essa é uma parte de Jujutsu que o Gege deixou bem explícito na história e trabalhou isso durante a história. A cabeça do protagonista é influenciada por esse tipo de perspectiva, né? Onde a sociedade de Jujutsu é quase que, né, uma representação da sociedade, do mal da sociedade japonesa, né? Enquanto as maldições que são o mal da sociedade japonesa, vamos dizer assim, são muito mais individualizados, igual o Aizen falou, e se preocupam uns com os outros, não querem o sacrifício um dos outros, e são pessoas. Enquanto os feiticeiros Jujutsu são funções, engrenagens, robôs, e vão sacrificar quem tiver que sacrificar para isso, né?
suas contradições e como tudo que o sustenta é frágil. Então o que eu vou querer apontar aqui é que Shibuya é justamente o ponto onde esse mundo se desmorona completamente. A pergunta que fica é, por que não desmoronou antes? 7 de dezembro de 1989. Uma criança com a técnica ilimitada e os 6 olhos nasce. A partir desse dia, a balança do mundo mudava completamente. Tem isso, é verdade. Jujutsu tem isso, tipo, a balança do mundo e meio que foda-se, né, galera? Tipo, é isso aí, a balança mudou e aí teve mais maldição, teve menos maldição, sei que e tal, apareceu gente com poder X pra compensar o poder Y. E aí, né? E aí? Vamos ver se o Aizen vai convencer. Exatamente. Gojo é quem segura e garante que o mundo Jujutsu não quebre. Qualquer um que um dia realmente desafiar o status quo, inevitavelmente vai esbarrar em Satoru Gojo. Dentro de Shibuya, inclusive, acompanhamos a história de 2 indivíduos que viviam à base de crimes até que Gojo nasce. Eles perdem sua liberdade, são alvos de uma submissão forçada. Mesmo o papel de Gojo envolve uma contradição aqui. Não é mentira, mas... Porra! Entendeu? O velho da meia, tá ligado? Ah, o velho da meia. Ele, o feiticeiro mais poderoso, o ideal na luta contra as maldições, é justamente quem permite que as maldições fiquem tão fortes quanto elas estão, como evidenciado no mangá ao falar que Gojo, ao nascer, também aumentou o nível de poder das maldições. O arco Shibuya é o começo da destruição do mundo Jujutsu, ao mesmo tempo em que dá para seus personagens uma noção muito mais clara de como alcançar o equilíbrio. Minha parte favorita de Shibuya é o momento em que Gojo é selado, tanto o capítulo em específico quanto alguns anteriores. Um detalhe muito interessante que adiciona ainda mais a compreensão do momento está presente só no volume. Eu não sei onde vocês vão achar isso online, mas se você tiver o volume 10 do mangá, ao fim do capítulo 88, há uma historinha adicional, um momentinho desenhado exclusivamente para o volume, onde é feito para os personagens a seguinte pergunta: quem é Satoru Gojo para você? Yuji responde que é um sensei, Nobara diz que não o conhece muito, Nanami diz que ele é um egoísta, Maki o chama de idiota, mas para cada um, tirando Nanami, há um mas, um porém. Ele é um idiota, mas ele é um benfeitor. Porém, ele é um sensei e, além disso, ele é o mais forte. Essa é a minha página favorita de Jujutsu Kaisen. Expõe de maneira muito clara toda a questão envolvendo o personagem de Gojo. Ele é um monte de coisas, mas ele também é o mais forte. E é isso que o separa de todos. Em capítulos anteriores, desde o momento em que chega na estação de metrô, Gojo é mostrado como aquele que vai resolver tudo. E ele resolve, de certo modo. Muitos humanos morrem no processo e isso obviamente o abala. Mas tem mais. No vídeo sobre o Gojo eu falo bastante sobre isso. Sobre como o Gojo passa... A gente já fez o react do Vale a Pena Ser Forte e o Vale a Pena Ser Forte 2, do Aizen. Tem aqui no canal. Inclusive a gente debate sobre essas questões. E dentro do que o Gege apresentou, eu acho que ficou bacana o drama do mais forte e tudo mais. Só que eu, por exemplo, iria... Muito fácil falar isso, né? Eu gostaria que fosse mais trabalhado no mangá e fosse, né, tivesse mais tempo para absorver essas informações e trabalhar um drama melhor do Gojo. Mas como falaram aí, se for verdade o que disseram no chat, né, que o Gege acelerava a história por essa insegurança dele. Então, realmente, é difícil. E ele conseguiu alcançar muita coisa, na verdade, com isso, né? Mesmo sendo seguro, ele conseguiu fazer coisas absurdas. Eu acho que é mais a questão, tipo, pô, do jeito que tá, eu gostei. Mas parece que tiveram muitas oportunidades perdidas, né? E você vai encontrar isso em vários animes e mangás. Não é exclusivo de Jujutsu Kaisen, né? Mas é que é um tema tão interessante que é trabalhado e que parece que ele é um certo foco temático durante alguns momentos, principalmente no arco do passado do Gojo, né? Que tem toda essa foco nele e essa, ele é de boa, vai resolver, sei que e tal. E aí finaliza ali com a pergunta, né? Você é o mais forte porque é o Satoru Gojo, ou é o Satoru Gojo porque é o mais forte. E aí tem essa mudança do Gojo em relação a eu estou isolado no topo, e agora como que eu vou passar isso pra frente, né? E aí ele vira um professor, blá, 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 ele começa a valorizar, entre aspas, os fracos, né? E pá, 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 pá. Então tem coisas. Só que como o Gojo foi removido da história por causa da dificuldade que o Gege tinha de trabalhar o Gojo na história, porque realmente é um personagem muito poderoso, isso atrapalha muito a escrita, a gente tem uma... se cessa, né? Cessa um aprofundamento sobre esse tema, e aí quando ele volta, é bacana, tem a luta e tal, mas a gente não tem um desenvolvimento desse tema no nível que a gente teve antes, pelo menos. Sem enxergar Ele fica muito tempo off, é isso aí. sua força. Ela não é
uma coisa realmente importante na prática. Mesmo sendo mais forte, ele perdeu o seu único amigo. Para lidar com Geto, Gojo precisava melhorar a relação que ele tem com outras pessoas, mas ele foca em aumentar seu poder, simbolizado por sua barreira, que o separa de todos. Poder, não, é tudo. Mesmo assim, ele é Gojo, ele é o mais forte e tem que resolver a situação. O incidente no metrô é o momento mais expressivo de Gojo no mangá. Ele parece um monte de vezes surpreso, animado, pensativo, indiferente, empolgado, em choque. E para um cara que não costuma falar como está se sentindo, as expressões faciais são a chave para entender o que se passa na sua cabeça. No fim de tudo, ele deve mostrar o que significa ser o mais forte, e o narrador exalta como 1000 humanos transfigurados foram mortos pelas mãos do feiticeiro Jujutsu mais poderoso. Exaltei mesmo. Nesse trabalho aí foi doido. Não pode ser coincidência o fato de que justo nesse quadro, que exalta Gojo apenas como feiticeiro número 1, ele pareça tão cansado. Como se todo esse poder fosse no fim de tudo só um fardo. Parece que Satoru Gojo não é nada, se não estiver sendo Satoru Gojo. Depois disso... Valeu, Luan. Tomei vergonha na cara e voltei a te dar dinheiro. Narras. Isso aí. Quero meus fãs trabalhando, bem prósperos, porra, ganhando muita grana pra me manter vivo, pagar as contas. É isso aí, eu quero meus fãs bem, pra eles poderem me dar dinheiro. Ele é selado em uma página também muito bonita. Ele vê o olho chorando sangue, seu rosto tem manchas Essa parte é legal. de sangue, ele olha pro olho e vê Eu um gosto muito desses capítulos também. vazio, e então foge. Eu já vi muitos comentários feitos sobre esse momento e o que ele significava. Alguns dizem que Gojo não vê seu rosto porque não se enxerga como um indivíduo completo. Outros falam que ele vê um vazio que simboliza a morte, o que o assusta. Outros falam que ele vê Esse é meu meme, né? um vazio que simboliza seu poder. E ele foge por entender a gravidade da situação. Eu tô um pouco mais inclinado à primeira versão. Principalmente por conta do que acontece depois. O choque ao ver Geto novamente. Sim. O foco em seu rosto manchado de sangue, como se fossem lágrimas, pra mim representa a tragédia da amizade entre os dois. Ele sempre viu Geto como um amigo, mas se seu amigo tivesse morrido em um contexto normal, entre aspas, Gojo choraria lágrimas normais. Mas ele teve que matá-lo. Então a tragédia da situação está aí. Gojo não chora, mas a mancha de sangue simboliza a lágrima que ele nunca derramou abertamente por Geto. Aí, vamos lá. Esse é um negócio interessante de comentar, que é o seguinte. Vai ter gente que vai concordar com isso, vai achar que não é verdade. Vai ter gente que vai olhar isso aqui e falar, não é verdade. Esse sangue aí não representa isso. Isso vai variar muito do quanto você dá moral para o artista. Por exemplo, isso acontece muito em Bleach, né? Eu falo, não, tem uma coisa aqui que seguindo os padrões do cubo, a gente consegue ver isso aqui. Aí tem gente que vai falar, não, ele não fez isso, é aleatório, é uma coincidência, não significa nada. Por quê? Porque a pessoa não dá moral para o autor, né? Pro artista. Então, você pode tentar convencer a pessoa com padrões, com elementos, com argumentos e tal, mas no final, para coisas mais artísticas ainda, principalmente, mais simbólicas, vai depender do quanto a pessoa tem essa perspectiva. É por isso que algumas obras acabam sendo divisivas, porque dependendo do tipo de discurso que existe em volta dela e o quanto isso já infectou a sua mente, você pode acabar desmerecendo o autor. Isso acontece também com o Jujutsu Kaisen. E eu não sou imune a esse tipo de coisa não, tá? Nesse caso, eu acho que sim, o sangue no rosto do personagem, no mínimo, é para representar toda a dor que ele está sentindo do que está acontecendo nesse momento dentro do metrô. A dor emocional dele, não a dor física, né? Mas a dor de tipo, caralho, que merda é essa? Tem muita gente morrendo, o que está acontecendo? E o Getou complementar isso, eu acho que torna esse sangue ser uma lágrima, né? Ou representar, né, essa dor pelo amigo, que vai ser, né, um choque para o personagem, muito válido. Então, eu estou no time de que sim, eu acho que isso aí representa tematicamente, né, a tristeza dele manifestada na junção desses acontecimentos, principalmente no fato dele ter visto o Getou ali morto, sendo controlado por outra pessoa na frente dele. Uma lágrima de sangue, porque ele matou seu amigo. As memórias daquela época inundam sua cabeça, de um tempo onde ele tinha alguém para entendê-lo. E é interessante como aqui, Gojo não é definido por seus poderes. Os 6 olhos falham em reconhecer a verdade. Seu poder indica que aquele é Geto, mas sua alma diz que aquele não é seu amigo. Gojo tem
alma. A questão é justamente essa. Os personagens e o próprio narrador só não parecem estar muito interessados nisso. Agora, vamos lá. Se Gojo é quem garante uma certa estabilidade no mundo, o que acontece quando ele, o ideal dessa ordem, vai embora? O Jujutsu desmorona. Não à toa, depois que Gojo é selado, Ogami não consegue mais controlar seu neto, que passa a ser consumido pela alma de um outro ser, a antítese de Gojo, o macaco mais forte, o homem com zero energia amaldiçoada. Toji. Com o fim do maior agente da Ordem, volta à vida um dos grandes agentes do caos. Nós já falamos sobre o retorno de Toji no vídeo sobre ele. Teve um detalhe que comentaram nesse vídeo que eu não havia percebido. Quando Toji é trazido de volta à vida, seus olhos são pretos. Ele é um puro agente do caos, atacando unicamente os mais fortes. Mas quando ele ouve o nome de Megumi, seus olhos estão normais. É o momento em que ele recobra sua consciência. Sim, mas acho que... Pra mim, ele fazendo isso depois de lutar contra o Megumi era meio que sim, ele recobrou o nível de humanidade que ele tinha. Entende o que a escolha de seu filho de adotar o nome Fushiguro significa. Megumi é um feiticeiro hipócrita. Ele nunca teve essa visão idealista do feiticeiro como Yuji tem. Seu papel não é salvar as pessoas. Nem o Yuji tem essa visão de feiticeiro, pra ser sincero, né? Porque a situação que ele tá envolve um monte de outra coisa. Ele quer ajudar os outros porque, eu quero ajudar os outros. Que é a característica base do personagem, sem necessariamente ter sido trabalhada, infelizmente, né? Então, a relação dele com o Jujutsu eu acho meio estranha. Pessoas de maneira indiscriminada. É salvar quem ele julga como merecedor disso. Quem ele julga como bom. Megumi é o nosso primeiro contato com o feiticeiro Jujutsu, mas ele não é um modelo a ser seguido. Essa é uma das maiores qualidades de Jujutsu Kaisen, que eu falei bastante no vídeo sobre Yuji. Ele cria um cenário padrão, familiar. É um protagonista gentil, gente boa, colorido, que carrega um demônio dentro dele. O protagonista não tem uma família definida, mas ele se mantém forte em seus ideais. E então o mangá quebra tudo isso, colocando no protagonista essa visão altamente idealista do que é ser um feiticeiro, com essa visão romântica de salvar as pessoas, como se isso fosse um grande objetivo, um grande propósito. Aí a obra nos mostra um cara exatamente igual ao protagonista. Ou você acha que o fato do Geto comer maldições e o Yuji começar a série comendo os dedos de Sukuna é só uma coincidência? A série mostra esse cara que tinha a mesma visão idealista e vai trabalhando em como ele desceu em uma espiral perigosa, que no fim o fez ser morto pelo seu melhor amigo. Ele não... esse vídeo tem tempo, né? Esse vídeo de 2 anos atrás. Então, devido aos acontecimentos do final do mangá, meio que essa projeção perde muita força. Yuji não é realmente especial. Ele é mais um seguindo a natureza de sua ocupação. Mahito é quem abre seu olho para isso. Ele é um feiticeiro. Seu trabalho é exorcizar. Não tem glamour, brilho, beleza. Se Yuji vencer, ótimo. Se ele perder, ele é substituído. Mahito não tem um grande plano. Isso aí é fato mesmo. Já comentamos sobre isso. Uma força sobrenatural que o move, ou uma história triste de fundo que o motiva a ser mal e acabar com a vida dos inocentes. Ele é só uma maldição. É isso que ele tem. Pior que tem vários paralelos entre Itadori e o Geto. Assim, não tô falando que o Aizen fez isso no vídeo, mas você consegue traçar paralelos entre tudo. Tá? Dá pra traçar paralelos entre Itadori e o Usopp. Não vai falar que o Itadori foi baseado no Usopp, entendeu? Ou que teve alguma coisa por trás. Isso também não significa que não tenham realmente paralelos intencionais entre os dois personagens. O que eu tô falando é, se existia uma certa mensagem sobre isso, acabou que a história deixou isso de lado conforme o tempo passou. Você pode ter tido temas que os dois personagens abordaram, mas a história vai para um caminho muito diferente. Não só dos personagens, mas de como trabalha esses momentos. E não, pelo menos eu não lembro, né? Pode ter, eu tô esquecendo. Da história trazer esse elemento em primeiro plano. Da comparação. Não comparação, né? Mas de valorizar essas questões. Olha só, não, isso aqui é um paralelo que eu quero que o leitor acabe sendo impactado. As histórias têm técnicas para fazer isso, independente de o personagem estar vivo, morto, essas coisas. Né? O que fazer? Por isso, eu não tô falando pra ser explícito ou te falar, não é isso que eu tô falando. Eu sei que tem gente que vai entender isso porque, né, às vezes não quer conversar sobre a parada, que é só, tipo, brigar. Mas
São dois personagens que estão trabalhando ali um certo elemento, mas que se você parar pra ver, infelizmente não existe um desenvolvimento bacana desse tema em relação aos dois para criar um contraste legal, por exemplo. Pode falar, não, eles estão conectados. Por quê? Porque o Kenjaku, a mãe do Itadori, tá no corpo do Getou. E no final isso não significa nada. Mahito é um antagonista ideal de Yuji. A ideia de que nada disso é tão importante assusta o protagonista durante boa parte da obra. E não à toa também, o maior antagonista de Jujutsu Kaisen é Kenjaku, um ser que rouba Tem que dar desconto pro Aizen. Não tinha o final da história nesse ponto. Tava longe ainda. o corpo, e segundo ele mesmo, consequentemente a alma, das pessoas que já se foram. Mesmo um indivíduo que pode ter algum propósito. Isso que é o foda, né? Isso que é o foda de dar o glow up na obra. E meter o significado. Caralho, Kenjaku é muito bravo. Vê o que acontece depois. Um destino especial tem esse momento de glória, entre aspas, roubado por outra pessoa. Geto não é o inimigo. Ele não é mais importante. O arco continuou trabalhando em cima dessa disputa entre ordem e caos, com a mensagem final sendo um equilíbrio que deve ser buscado de alguma forma. Não sabemos como, Jujutsu não acabou. E tudo isso fica bastante simbolizado por Sukuna. Quando Sukuna finalmente aparece em Shibuya, ele é devastador, ele é o puro caos. Mas diferente de Toji, que agia de uma maneira um tanto quanto irracional, Sukuna sabe o que está fazendo. Ele brinca com a expectativa das pessoas de ficarem vivas, ele faz joguinhos com todos aqueles que são objetivamente mais fracos do que ele, então... O personagem favorito de Jujutsu é o Geto. Ele luta contra Diogo. É até engraçado que a participação de Sukuna seja para lutar contra a maldição, mas isso já foi comentado no vídeo. As maldições também compõem uma contradição em Jujutsu. Diogo pertence a esse grupo que quer uma espécie de anarquia, onde as pessoas disputarão seus lugares no mundo com a força e nenhuma outra demanda será atendida, como era lá no passado. Mas esse objetivo, para Diogo, não tem propósito se no fim não tiver ninguém com quem dividir isso. Seus aliados, Dagon, Hanami, Mahito. A ordem que se mantém estável, de certo modo, por causa de Gojo, é falsa e hipócrita, mas você rompe com isso completamente, você gera pessoas como Sukuna, que são unicamente um agente do caos, brincando com o poder que ele tem. Nenhuma necessidade emocional no fim será atendida. Tanto que a luta entre Diogo e Sukuna não é resolvida com um equilíbrio entre os dois, mas com Sukuna devastando seu adversário, como se ele não fosse nada, e suas palavras finais reforçam um único aspecto de Diogo, o único aspecto que Sukuna observa, quanto ele era forte. E então, chegamos no fim, Mahito e Yuji. No arco do passado de Gojo, ele tem a chance de matar Geto, mas não o faz. Por quê? O passado é feito não para ser esquecido, mas para ser superado. Matar Geto ali naquelas condições é destruir o seu passado. Você não mudou nada, você só tentou apagar aquilo que te incomodava. É diferente do real momento em que Geto morre. Ele já foi derrotado por uma nova geração de Jujutsu, do qual Gojo é professor. Ele já é um homem perdido e Gojo já é um homem que seguiu em frente. Essa ideia ressoa em todo o mangá, incluindo a luta entre Mahito e Yuji. Yuji não pode mais agir da mesma forma. Seu idealismo tem que ser quebrado. Ele precisa acordar para a realidade de que ele tem Sukuna dentro de seu corpo. E se ele se descuidar, milhares, talvez milhões de pessoas vão morrer. Ele é um feiticeiro. Isso carrega uma responsabilidade gigantesca. Carrega a vida de milhões. Ele não pode fugir da hipocrisia e das contradições que compõem sua condição. Mahito aceitava sua condição como maldição. Então Yuji precisava aceitar sua condição como feiticeiro. Ele é uma engrenagem. Seu trabalho envolve uma certa hipocrisia. Isso aí de fato, o Itadori é trabalhado bacaninha. Essa fragilidade e idealismo do personagem são explorados na obra, mas não como uma força do protagonista, mas sim uma deficiência que os inimigos... Inclusive no final, né, eu acho que tem um dos melhores capítulos de Jujutsu Kaisen, que é o Itadori entendendo e superando isso de certa forma, né? Foi rápido demais. Exploram em combate. Ele é um lobo. Ele tem que matar o coelho, independente do que aconteça. Mas eu acho que é isso. Eu tentei ir por um lado um pouco diferente, ao invés de resumir a história do arco, que eu acredito que todo mundo já viu, todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu, e preferi focar em eventos que pra mim são chaves no grande esquema das coisas. Tem um detalhe também pro final do vídeo. Eu comecei a ler Bleach e pensei em fazer um vídeo comentando cada arco meio às cegas, porque eu não sei porra nenhuma de Bleach. Bem no estilo... O nome do cara é Aizen, mano. Do que o Totally Not Mark faz com Naruto. Acho que fez com Dragon Ball também.
lê um arco, comenta, lê um arco, comenta, lê um arco e comenta, e assim por diante. Eu acho que seria interessante, porque eu realmente não sei nada de Bleach. Tem 3 spoilers que eu devo estar ligado. Ele fez das 2 partes iniciais de Bleach, no parte 1 e parte 2, eu acho. Então, quase A tudo gente já assistiu e tem aqui no canal também. seria novidade pra mim. Mas ele parou de fazer YouTube, né? Tem que voltar pra terminar Bleach. Deixem nos comentários se vocês acham que é uma boa ideia. Mas é isso. Tchau. Bacana, os vídeos do Aizen e Jujutsu Kaisen em geral são sempre muito bons. Ele consegue comentar coisas bem interessantes. E Jujutsu é, porra, eu vejo muito potencial em Jujutsu Kaisen para as coisas que eu pessoalmente gosto muito, né? Claro que comercialmente é um sucesso, é inquestionável. Ele conquistou tudo que conquistou, focando no que queria focar. Mas eu acho que o Jujutsu tem tantas coisas legais pra comentar e ele acaba deixando isso de lado porque o público tá querendo aura mais ego, sabe? Aí eu fico. Se o autor tivesse com uma condição psicológica melhor durante a produção da obra, eu acho que ele ia conseguir fazer as duas coisas. Então o povo tá falando que o Jujutsu Kaisen módulo tá muito bom. Eu não vou ler agora porque eu não estou com vontade. Não que aliens sejam ruins, mas não foi a minha praia. Não é o tipo de história que eu estou interessado em ler agora. Mas tá todo mundo falando que com o Gege mais relaxado, tá vindo coisa muito boa. Eu espero que seja bom mesmo. Se tiver um animezão top aí, eu assisto. Então é isso. Dá like, se inscreve também. Vai lá, dá like no vídeo, se inscreve no canal do Aizen. Provavelmente você já é inscrito também, já deu like. Mas tamo junto. Valeu, falou e até mais.